Respeito é o... Bolsonaro foi condenado pelo planejamento de um golpe discutido em uma reunião que ele não estava, através de um documento que ele não redigiu ou colocou em execução, e cujo alvo era a democracia de um país que ele sequer estava quando o dito golpe teria ocorrido. E não tem como eu não começar o programa falando sobre isso, porque qualquer um que veja essa sequência de fatos não tem sido e não tenha sido completamente corrompido pela ideologia, vai ficar absolutamente indignado. Aliás, me responda você aí no chat se você está ou não indignado com a condenação do presidente Bolsonaro a mais tempo de prisão do que, por exemplo, a Ana Carolina Jatobá, que participou do assassinato da Isabela Nardoni. Me responda você no chat se você acha que isso deve ou não gerar indignação. Por exemplo, você está indignado que o presidente Bolsonaro foi condenado a mais tempo de prisão do que o goleiro Bruno, que assassinou Elisa Samúdio e deu para o cachorro comer? Mais tempo do que a Elise Matsunaga, que assassinou e esquartejou o próprio marido? Ou André do Rap, um traficante internacional? Me respondam vocês, honestamente, no chat. Vocês estão indignados? Ou vocês enxergam essa decisão com profundo respeito? A forma com a qual nós devemos encarar essa condenação é tratando-a como absolutamente inaceitável. E, ora, nós tivemos o privilégio de ter, de fato, um ministro do STF passando 14 horas explicando ponto a ponto sobre como esse processo é uma farsa, é nulo, é um ato político montado para perseguir opositores em um tribunal de exceção. Ele mostrou, para além de qualquer dúvida, que não há provas contra Bolsonaro e que esse processo deveria ser, portanto, anulado desde o início, porque viola todas as prerrogativas do devido processo legal, viola direitos humanos fundamentais. Aí você pega todos esses fatos, eu imagino, diante de toda a repercussão internacional, de todas as falas duras das autoridades americanas, diante da fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal, diante da indignação do povo brasileiro, você pega todos esses fatos e você vai imaginar que os advogados do presidente Bolsonaro, que deveriam defender os interesses do seu cliente contra a perseguição sofrida por ele, estariam, no mínimo, tão indignados quanto você, ou mais. E, ora, você não precisa olhar longe, você poderia imaginar que eles adotariam uma postura talvez tão combativa, ou mais, porque são abusos verdadeiramente maiores, do que a do Cristiano Zanin, no caso do Lula, que não aceitou a condenação, que disse o tempo inteiro que ela era feita sem provas, que denunciou os abusos, supostos abusos cometidos contra o Lula em qualquer oportunidade. Bom, é isso que você e eu, Paulo, gostaríamos que tivesse acontecido. Mas, na realidade, esse foi o posicionamento da defesa do presidente Bolsonaro. Eu não quero cometer nenhuma injustiça, eu quero ler a íntegra para vocês. A defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, recebe a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal com respeito. Contudo, não pode deixar respeito, recebe com respeito. Contudo, eu vou comentar em seguida. Contudo, não pode deixar de manifestar profunda discordância e indignação com os termos da decisão majoritária. Neste sentido, continuaremos a sustentar que o ex-presidente não atentou contra o Estado Democrático, jamais participou de qualquer plano e muito menos dos atos ocorridos no 8 de janeiro. Também continuamos a entender que o presidente Bolsonaro deveria ter sido julgado pela primeira instância e, se assim não fosse, pelo Pleno Supremo Federal. Da mesma forma, não podemos dizer, com todo respeito, muito respeito, repare que tem muito respeito, que a falta de tempo hábil para analisar a prova impediu a defesa de forma definitiva.
A defesa entende que as penas fixadas são absurdamente excessivas e desproporcionais após analisar os termos do acórdão. Ajuizará os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional. E assina Celso Vilardi e Paulo Amador da Cunha Bueno. Eu vou fazer aqui uma sugestão ao meu querido amigo Paulo da Cunha Bueno. Retire o seu nome dessa nota para retirar da história, porque eu sei que essa não é a sua posição. Porque eu não vou dizer nem que essa nota se parece com as do Clube Militar, porque as notas do Clube Militar têm um pouco mais de testosterona do que essa. Eu vou deixar de uma vez por todas claro aqui no ar, e eu lamento ter que utilizar palavrão, porque algumas pessoas não gostam, mas o palavrão é necessário para explicar e expressar o que eu vou dizer agora. Me dá a câmera 2 aqui, Bruno. Respeito é o Celso Vilardi, essa é para você. Você é um homem digno, embora essa postura seja indigna, você é um homem digno, correto, não acho que agiu de má fé em momento algum, capaz. Mas todo respeito é o Respeito é algo que você tem com o que merece respeito. Respeito com alguém que comete os abusos que você listou é coisa de verme, é coisa de quem não tem espinha dorsal ou de quem tem outros interesses profissionais futuros. Esse respeito pode ser tirado da nota. Não se compara ao nível quase sexual de bajulação do Juca, o advogado Braga Neto. Não se compara. Há níveis aqui. Se alguém olhasse para mim do jeito que o Juca olha para o Alexandre de Moraes, eu acharia que quer me dar. Eu acharia. Mas todo respeito é o que você deve à Nossa Senhora. É o que você deve à Madre Teresa de Calcutá. É o que você deve ao Papa. É o que você deve ao povo. Você deve todo respeito. Todo respeito você deve às pessoas que construíram as instituições da história. É respeitável, de fato, da gente ter 3 dos 5 ministros com impedimentos claros? É respeitável o fato deles terem condenado o cliente de vocês sem provas? É respeitável o fato de vocês, advogados que escreveram essa carta vergonhosa, terem sido humilhados pelo relator do processo, com direito a risinhos? É respeitável o cliente de vocês ter tido direito ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório violados? Ora, então, profundo respeito é o tem que escarrar na cara desses caras. Vocês validam essa merda. No voto da Carmen Lúcia, ela faz questão de falar isso. Ora, o processo foi tão respeitado que os advogados fizeram um trabalho maravilhoso. Eu teria vergonha no meu nome associado a essas coisas. Por isso que eu falo, Paulo, tira o seu nome daí. Como que eu vou explicar o fato de estrangeiros que não são advogados do presidente Bolsonaro, não têm absolutamente nenhuma a ver com o processo do Brasil, reagiram com mais vigor e dignidade do que a própria defesa do presidente Bolsonaro e dos demais réus à sua condenação? Pessoas sem testosterona validam, são cúmplices na validação dessa farsa. É uma defesa que não quis assumir a premissa original e fundamental desse processo. O presidente, o cliente deles, o ex-presidente Bolsonaro,
tem a convicção de que roubaram a eleição dele e, portanto, buscou formas dentro da lei de impedir que esse roubo prosperasse. Não vendo alternativa dentro da lei, saiu do Brasil. Mas não houve coragem para defender esse ponto. E agora não há coragem, não há uma vez na sustentação oral das alegações finais, não há uma vez a palavra farsa, a palavra tribunal de exceção, a palavra perseguição política, como bem disse o Otávio Guedes na Globo News. E eu vou ter que concordar com o cara tem razão. Opa, rapidinho, só para perguntar se você já deu aquele like no vídeo e se você está inscrito no canal e com o sininho das notificações ativados. Acredite, isso também faz diferença no algoritmo do YouTube, que tenta esconder nosso conteúdo. E claro, não se esqueça de tornar meu apoiador em www.paulofigueiredoshow.com/apoia. Você pode se cadastrar até de graça no site para receber os principais e-mails e todas as informações de lives e programas. Eu estou esperando você. Não deixe o Alexandre cortar o nosso acesso e a nossa ligação direta.